Daí, galera do canal, tudo beleza com vocês? Charles aqui para mais um vídeo do canal. E hoje não é vídeo de aula, Nada a ver. E é sobre curiosidades históricas. E quem é mais antigo no canal sabe que o cerne, a raiz, é tentar mostrar o outro lado da história que alguns não conhecem. A parte cômica, descontraída, aquela zoeirinha básica. Sim, a história pode ser, é claro, muito engraçada. E no vídeo de hoje, vamos falar de como os agrotóxicos, os tóxicos, salvaram bilhões de vidas. É mesmo, é? Sim, eles fizeram isso e vamos explicar de que maneira eles conseguiram tamanho feito. Esse assunto foi coletado do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, de Leandro Narlock. Para quem não leu, recomendo muito a coleção, é show de bola. A não ser se você é um esquerdista extremo, não vai gostar muito. Mas primeiro, você já se inscreveu no canal? Não sei. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para ser informado sempre que tem vídeo novo. Mas como o YouTube não avisa todo mundo, siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde sempre tem atualização de vídeo novo. Se possível, peço para dar um conferes em 2 projetos paralelos do canal. Sim, já é difícil dar conta de um canal, mas nós temos mais 2 projetos paralelos. O CineHB, onde posto alguns filmes e documentários e séries, e o canal da Antares, a banda que possuo junto com meus amigos. No momento não tem muita coisa no canal, mas logo que passar esse momento dessa pandemia, teremos conteúdos novos. E também a gente teve uma mudança aí de integrantes na banda, assim que possível vamos estar postando coisa nova. Links na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo! O homem que mais ajudou a tirar as pessoas da fome em todo o século XX não foi um político comprometido com o povo, nem um líder espiritual benevolente. Dificilmente figura em camisas jovens. Sequer se pode dizer que ele era uma boa pessoa. Trata-se do químico alemão Fritz Haber. Albert Einstein o considerava vaidoso, sem autêntica autoestima e cru no discurso, na voz e nos sentimentos. E olha que Einstein foi um de seus melhores amigos. Cientista-chefe do Departamento de Armas Químicas da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, Haber difundiu o uso do gás cloro nas trincheiras, em abril de 1915. Ele coordenou um ataque em Ypres, na Bélgica, onde as armas químicas alemãs mataram cerca de 5.000 soldados franceses e canadenses. Dias depois, sua mulher se suicidou, provavelmente por causa da participação do marido na guerra, mais por ambição que por patriotismo. Haber voltou ao trabalho no mesmo dia do enterro da esposa, deixando em casa o filho de 12 anos que encontrara a mãe morta. Mas se deve a esse homem, imediatamente sem encanto, uma invenção que transformou o mundo. Tudo começou em 1908, com uma discussão acadêmica. Um eminente professor de química chamado Walter Nernst questionou cálculos e estudos publicados por Haber sobre a combinação de hidrogênio e nitrogênio a altas temperaturas. A possibilidade de ser humilhado pela comunidade científica deixou Haber com problemas de pele, prisão de ventre e insônia, e ainda mais obcecado pelo trabalho. Ao refazer seus cálculos, o químico acabou inventando um jeito de fixar o hidrogênio. Em julho de 1909, num laboratório montado pela BASF, no sul da Alemanha, ele misturou o hidrogênio com o nitrogênio do ar, numa câmara a 600 graus de temperatura e pressão 200 vezes a do nível do mar, conseguindo produzir amônia. Só depois dessa façanha foi possível falar em fertilizantes artificiais e agricultura industrial. Como se disse na época, o homem transformou o ar em pão. Para entender a importância dessa descoberta, é preciso lembrar como funcionava a agricultura até então. Assim como os químicos antes de Haber, as plantas não são capazes de tirar nitrogênio do ar. Em vez disso, absorvem-no do solo. A cada colheita, o solo se torna mais pobre em nitrogênio, o que tradicionalmente era remediado com esterco. Mas o método da sua tataravó, dos hippies e de quem lucra com os orgânicos está longe de ser eficiente. Para a obtenção de 10 kg de nitrogênio, são necessários 15 toneladas de esterco de galinha. E esse é o esterco mais rico em nitrogênio.
nitrogênio. Já um saco de 50 kg de fertilizante industrial tem mais de 15 kg do elemento. Só um adendo: com a ascensão de Hitler, Fritz Haber, que era judeu, se mudou para a Inglaterra. Por sorte, não viu uma de suas criações, o gás Zyklon A, criado para eliminar insetos que infestavam celeiros e moinhos de trigo, ter odores de alerta retirado para se tornar o Zyklon B, o gás das câmaras de morte nazista. Antes de Haber, a agricultura era sonho dos sustentáveis, desde que o sustento não seja a vida humana. Não havia pesticidas ou fertilizantes sintéticos. Os agricultores evitavam as pragas e as doenças das plantas com técnicas milenares. O esterco e as sementes vinham da natureza. Famílias plantavam e colhiam com as mãos ou com poucas ferramentas rudimentares. Esse mundo idílico e ecologicamente correto tinha um resultado: a fome. Como a produção dependia de fertilizantes do solo e da disponibilidade de adubos naturais, as colheitas eram raras. 1 hectare rendia, com sorte, 700 kg de trigo, um quarto do que se produz hoje. A falta de variedades mais existentes deixava a plantação vulnerável demais ao clima. Por causa disso, faltar comida era rotina. A fome matou 10% dos ingleses entre 1315 e 1317, um terço dos russos entre 1601 e 1602, 10% dos franceses e noruegueses no final do século 17, quase 20% dos irlandeses entre 1845 e 1849, entre muitas outras crises de alimentação. O esterco servia para recuperar o solo pobre em nitrogênio, mas precisava ser usado em quantidades mastodônticas para ter algum efeito. Com o perdão da expressão, não havia merda que bastasse. A saída era importar. Que merda. Por muito tempo, os europeus compravam do Peru o guano, uma espécie de areia formada pela decomposição de fezes de morcego e de aves marinhas, encontradas em ilhas do Pacífico. Também se comprava de Minas do Norte do Chile, pedras de nitrato de sódio ou ouro branco, que eram levadas em veleiros mais longos que um estádio de futebol até a Europa e espalhadas pelas plantações. Os fabricantes de explosivos competiam com os de fertilizantes na compra do guano, pois o nitrogênio também era usado para fazer nitroglicerina, empregada no dinamite. A demanda jogava o preço lá para cima. Para transportar o nitrato do Chile à Europa, os alemães usavam o Pneusen, o maior veleiro já construído. Tinha 5 mastros com 47 velas e 143 metros de comprimento, 23 metros a mais do que o maior campo de futebol. Era Eugene tornar esse processo mais simples e barato. Numa palestra em 1898, o presidente da Associação Britânica pelo Avanço da Ciência, William Crookes, entendeu tudo. O grande desafio da ciência era converter nitrogênio do ar em compostos mais úteis como a ureia ou a amônia. Será pelo laboratório que a fome será transformada em abundância, profetizou Crookes. Foi o que fez o químico alemão Fritz Haber, para a felicidade geral dos povos e do seu próprio bolso. Mas houve um longo caminho dos laboratórios de química até o campo. Com as guerras mundiais, a maior parte da produção serviu para a fabricação de explosivos. Também foi preciso desenvolver variedades de plantas, pois com a adubação, os pés de trigo, milho, arroz ficavam tão cheios de grãos que tombavam. Isso se resolveu com a criação de variedades anãs, com o caule mais curto e grosso. A planta economizava energia e conseguia suportar o peso dos grãos. A partir de 1944, em um centro de pesquisas no México, o agrônomo Norman Borlaug desenvolveu variedades de trigo que não só se adaptavam a climas diferentes, como suportavam a adubagem intensa e eram resistentes a doenças. Suas mudas se tornaram concorridas entre os agricultores mexicanos. Em 1693, quase todos eles aderiram ao sistema de variedades anãs de trigo e adubação intensa, multiplicando por 6 o tamanho da colheita. Ao levar suas técnicas para a Ásia, Borlaug daria início ao fenômeno que ganhou o nome de Revolução Verde. Com o apoio da Fundação Ford e Rockefeller, duas organizações a todo momento acusadas de imperialismo americano, Borlaug implantou a agricultura industrial
do trigo na Índia e em países vizinhos. O esforço rendeu a Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz em 1970. Outras empresas e organizações desenvolveram inovações similares para campos de trigo, milho e soja, por onde passou a combinação dos fertilizantes artificiais com máquinas e sementes selecionadas. Criou outro problema: fez armazéns e grãos ficarem cheios demais. Fazendas de Bangladesh, da Índia ou das Filipinas passaram a produzir 20% a mais. Depois dobraram a colheita e em 3 décadas triplicaram. A Índia, que até os anos 60 importava grãos dos Estados Unidos, se tornou uma das maiores exportadoras de arroz, trigo, batata e frutas. A colheita de 1968 foi tão grande que em algumas áreas foi preciso fechar as escolas e usá-las para armazenar os grãos, conta o jornalista Tom Standage. No século XX, enquanto a população aumentou 3,7 vezes, a produção de alimentos se multiplicou por 7. É verdade que nem todos os efeitos da Revolução Verde foram positivos. Ambientalistas dizem que boa parte do nitrogênio jogado no solo vai parar em rios, incentivando a proliferação de algas que diminuem o oxigênio da água. Mas também é fato que os agroquímicos evitaram a derrubada de milhares de hectares de floresta. Afinal, se é possível plantar mais no mesmo espaço, fica menos necessário avançar sobre árvores para aumentar a área de cultivo. Na Índia, por exemplo, enquanto a produção de arroz aumentou quase 400%, a área destinada a esse cultivo subiu apenas 40%. Sim, você está lendo direito. Os agrotóxicos e fertilizantes evitaram que milhares de hectares de florestas fossem derrubados. Também houve um impacto na economia e na população. Tratores e semeadoras deixaram milhões de pessoas sem emprego, criando uma história que se conhece muito bem no Brasil: o êxodo rural, aumento espantoso das metrópoles, miséria nas periferias. Mas, no geral, os pobres saíram ganhando. Primeiro, porque a mão de obra no campo foi liberada para outras atividades. Depois, porque as colheitas mais pesadas deixaram agricultores com mais dinheiro para gastar, aquecendo outras áreas da economia. Em lugares mais pobres, onde a maior parte da população costuma se ocupar da agricultura, esse efeito foi ainda mais expressivo. Além disso, a comida ficou mais barata para os consumidores. Como a oferta aumentou, o preço caiu. Em 2000, o preço da tonelada de arroz na Índia era 1/3 daquele de 1970. Uma pesquisa de 1996 estimou que o aumento de 1% na produtividade agrícola na Índia gera uma redução de 0,4% na pobreza em curto prazo e de 1,9% em longo prazo. Diversos estudos sobre a Revolução Verde na Ásia concluíram que o crescimento da produtividade levou a maior consumo de calorias e de proteína nas vilas rurais, afirma Peter Hazley, diretor do Instituto de Pesquisa Internacional de Política Alimentar. Não à toa, as maiores crises de fome do século XX aconteceram justamente onde a agricultura industrial não pegou. É o caso da África, onde as novas técnicas sofreram resistência dos governos apegados à ideia da agricultura de subsistência. Na Etiópia, o governo comunista fez tudo o que podia para atrapalhar. Bloqueou a importação de fertilizantes, avançou contra fazendas comerciais, tabelou preços e amontoou camponeses em fazendas estatais, tornando a agricultura menos atraente. Como resultado, a população aumentou mais rapidamente que a produção de alimentos. Quando veio a seca, entre 1983 e 85, não havia estoques. 400 mil pessoas morreram de fome. Na China, onde houve a maior crise de fome do século, por baixo 15 milhões de mortes entre 1958 e 61, o governo de Mao Tse-tung ligava pouco para os fertilizantes químicos. Por causa disso, os camponeses chineses saíam desesperados atrás de qualquer fonte de nitrogênio, qualquer mesmo. Nas áreas urbanas, cada lugar onde se despejavam dejetos humanos era colocado para uma determinada aldeia, e os camponeses vinham antes do amanhecer para recolhê-los, com seus barris oblongos sobre as carroças, contavam a escritora Yun Chang e o historiador John Halliday. Os dejetos humanos eram tão preciosos que rompiam brigas frequentes entre as pessoas de aldeias diferentes devido às invasões de território com suas conchas de cabos longos. Se você se lembra daquelas aulas de biologia da escola sobre como ocorrem as verminoses, consegue imaginar o que acontece quando as pessoas usam fezes humanas para fertilizar a roça.
as fezes deixaram de valer tanto em 72, quando o presidente americano Richard Nixon foi a Pequim se encontrar com Mao Tse-tung. Na comitiva que acompanhou o presidente americano estava um executivo da companhia Kellogg, fabricante de fertilizantes. Os chineses encomendaram-lhe a construção de 5 enormes fábricas de amônia e compraram outras 8 de companhias europeias. Alguns anos depois, a China já era a maior produtora de fertilizantes nitrogenados do mundo. É numa hora dessas que percebemos o mal que os Estados Unidos faz ao mundo. Em 1909, naquele laboratório patrocinado pela BASF, o químico alemão Fritz Haber conseguiu produzir poucos centímetros cúbicos de amônia, menos que um pote de danoninho. Hoje, a produção de nitrogênio é 143 milhões de toneladas por ano. Cerca de 3 bilhões de pessoas, quase metade da população da Terra, teriam pouco o que comer caso a agricultura orgânica ainda predominasse. Na próxima vez que você, que está assistindo o vídeo, um filho da Revolução Verde, saborear um pão, leite e cereais no café da manhã, agradeça a cientistas ambiciosos, indústrias químicas e grandes fazendeiros. Respire aliviado por viver na época em que a agricultura orgânica não impera no mundo. Daí, galerinha, o que acharam do vídeo? Eu gostei. Se não concorda com alguma colocação do vídeo, deixe aqui nos comentários e podemos ter um debate saudável. Se forem ofender, ofendam com respeito. Para quem gostou do vídeo, leia o livro. É uma leitura muito interessante com vários temas, sem falar que é uma coleção muito boa. Editora Leia, patrocina nós! Então não esqueça de deixar aquele bom e velho like e seguir nas redes sociais. Façam a sua parte para ajudar o canal. Façam o cucocô. Curtam, comentem e compartilhem. Sim, copiei do Futirinhas. Valeu, gurizada, vocês são fera. Até a próxima, fiquem bem, aquele abraço, valeu, falou e tchau!